As Veias Abertas da América Latina. 7 anos depois, continuação. 9. Os bispos da França falam de outra espécie de responsabilidade, mais profunda, menos visível. Nós, que pertencemos às nações que pretendem ser as mais avançadas do mundo, somos mais um daqueles que se beneficiam da exploração dos países em vias de desenvolvimento. Não vemos os sofrimentos que isso provoca na carne e no espírito dos povos inteiros. Nós contribuímos para reforçar a divisão do mundo atual, no qual se evidencia a dominação dos pobres pelos ricos, dos fracos pelos poderosos. Acaso temos consciência de que nosso esbanjamento de recursos e matérias-primas não seria possível sem o controle do intercâmbio comercial por parte dos países ocidentais? Não vemos quem se aproveita do tráfico de armas, do qual nosso país já deu tristes exemplos? Compreendemos acaso que a militarização dos regimes dos países pobres é uma das consequências da dominação econômica e cultural pelos países industrializados, nos quais a vida se rege pela ânsia do lucro e pelos poderes do dinheiro? Ditadores, torturadores, inquisidores. O terror tem funcionários, como o correio ou os bancos, e é aplicado porque é necessário. Não se trata de uma conspiração de perversos. O general Pinochet pode parecer um personagem da pintura negra de Goya, um banquete para psicanalistas ou o herdeiro de uma truculenta tradição das repúblicas das bananas. Mas os traços clínicos ou folclóricos de tal ou qual ditador, que servem para condimentar a história, não são a história. Quem se atreveria a sustentar hoje em dia que a Primeira Guerra Mundial eclodiu por causa dos complexos do Kaiser Guilherme, que tinha um braço mais curto do que o outro? Nos países democráticos não se revela o caráter de violência que tem uma economia. Nos países autoritários ocorre o mesmo com o caráter econômico da violência, escreveu Bertolt Brecht no seu diário de trabalho, em fins de 1940. Nos países do sul da América Latina, os centuriões ocuparam o poder devido a uma necessidade do sistema, e o terrorismo de Estado começa a funcionar quando as classes dominantes já não podem realizar seus negócios por outros meios. Em nossos países, não existiria a tortura se ela não fosse eficaz, e a democracia formal teria continuidade se pudesse garantir que não escaparia ao controle dos donos do poder. Em tempos difíceis, a democracia se torna um crime contra a segurança nacional, ou seja, contra a segurança dos privilégios internos e dos investimentos estrangeiros. Nossas máquinas de moer carne humana integram uma engrenagem internacional. A sociedade inteira se militariza, o estado de exceção adquire permanência, e o aparato da repressão torna-se hegemônico. Tudo a partir de um aperto no parafuso lá nos centros do sistema imperialista. Quando a sombra da crise espreita, é preciso aumentar o saque dos países pobres para garantir o pleno emprego, as liberdades públicas e as altas taxas de desenvolvimento dos países ricos. Relações de vítima e verdugo, dialética sinistra. Há uma estrutura de humilhações sucessivas, que começa nos mercados internacionais e nos centros financeiros e termina na casa de cada cidadão. 10. O Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Ali há mais lava-pés do que engraxates. Crianças que, em troca de uma moeda, lavam os pés dos clientes descalços, que não têm sapatos para mandar engraxar.
Os haitianos vivem, em média, pouco mais de 30 anos. A cada 10 haitianos, 9 não sabem ler nem escrever. Para o consumo interno, são cultivadas as ásperas encostas das montanhas. Para a exportação, os vales férteis, as melhores terras, são destinadas ao café, açúcar, cacau e outros produtos requeridos pelo mercado norte-americano. Quase ninguém joga beisebol no Haiti, mas o Haiti é o principal produtor mundial de bolas de beisebol. No país, não faltam oficinas onde as crianças trabalham com cassetes e peças eletrônicas, ganhando $1 por dia. São, claro, produtos de exportação, e naturalmente também são exportados os lucros, uma vez deduzida a parte que corresponde aos administradores do terror. A menor manifestação de protesto no Haiti implica prisão ou morte. Por incrível que pareça, os salários dos trabalhadores haitianos entre 1971 e 75 perderam a quarta parte de seu valor real. Significativamente, nesse período, entrou no país um novo fluxo de capital estadunidense. Lembro o editorial de um jornal de Buenos Aires, publicado há 2 anos. Um velho jornal conservador urrava de raiva porque num documento internacional a Argentina era mencionada como um país subdesenvolvido e dependente. Como uma sociedade culta, europeia, próspera e branca podia ser medida pelo mesmo metro com que se media um país tão pobre e tão negro como o Haiti? Sem dúvida, as diferenças são enormes, embora tenham pouco a ver com a espécie de análise da arrogante oligarquia de Buenos Aires. Mas, com todas as diversidades e contradições que se queiram, a Argentina não está a salvo do círculo vicioso que estrangula a economia latino-americana em seu conjunto. E não há esforço de exorcismo intelectual que possa subtraí-la de uma realidade que compartilham, uns mais, outros menos, os outros países da região. Afinal, as matanças do general Videla não são mais civilizadas do que as do Papadoc do Vellier, ou seu herdeiro no trono, ainda que, na Argentina, a repressão tenha um nível tecnológico mais apurado. No essencial, as duas ditaduras atuam a serviço do mesmo objetivo: proporcionar braços baratos a um mercado internacional que exige produtos baratos. Tão logo chegou ao poder, a ditadura de Videla proibiu as greves e decretou a liberdade de preços, ao mesmo tempo em que encarcerava os salários. 5 meses depois do golpe de Estado, a nova lei de investimentos estrangeiros colocou em igualdade de condições as empresas estrangeiras e as nacionais. Assim, a livre concorrência acabou com a injusta desvantagem em que se encontravam algumas corporações multinacionais frente às empresas locais. Por exemplo, a desamparada General Motors, cujo volume mundial de vendas equivale a nada menos do que o produto nacional bruto da Argentina inteira. Também é livre agora, com frágeis limitações, a remessa de lucros para o exterior e a repatriação do capital investido. Quando o regime completou seu primeiro ano de vida, o valor real dos salários estava reduzido em 40%. Foi uma façanha do terror. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 mortos, dezenas de milhares de exilados são os números nus deste terror, denunciou o escritor Rodolfo Walsh numa carta aberta. A carta foi enviada em 29 de março de 1977 aos 3 chefes da junta governante. Nesse mesmo dia, Walsh foi sequestrado e desapareceu. 11.
Fontes insuspeitas confirmam que uma ínfima parte dos novos investimentos estrangeiros diretos na América Latina provém do país de origem. Segundo uma investigação publicada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, apenas 12% dos fundos vêm da matriz estadunidense. 22% correspondem a lucros obtidos na América Latina. E os 66% restantes derivam das fontes de crédito interno e, sobretudo, do crédito internacional. A proporção é semelhante para os investimentos de origem europeia ou japonesa. E é preciso ter em conta que, frequentemente, esses 12% de investimentos que vêm das casas matrizes não são senão o resultado da transferência de maquinário já usado ou simplesmente refletem a cotação arbitrária que as empresas impõem ao seu know-how industrial, às patentes e às marcas. As corporações multinacionais não só usurpam o crédito interno dos países onde operam, em troca de um aporte de capital bastante destrutível, mas também multiplicam sua dívida externa. A dívida externa latino-americana era, em 1975, quase 3 vezes maior do que em 1969. Brasil, México, Chile e Uruguai destinaram, em 1975, aproximadamente a metade da receita de exportações para pagamento das amortizações e dos juros da dívida, e para o pagamento dos lucros das empresas estrangeiras neles estabelecidas. Os serviços da dívida e as remessas dos lucros engoliram, neste ano, 55% das exportações do Panamá e 60% do Peru. Em 1969, cada habitante da Bolívia devia $137 ao exterior. Em 1977, devia 483. Os habitantes da Bolívia não foram consultados nem viram um só centavo desses empréstimos que puseram uma corda ao redor de seus pescoços. O Citibank não figura como candidato em nenhuma chapa nos raros países latino-americanos em que ainda se realizam eleições. E nenhum dos generais que exercem as ditaduras se chama Fundo Monetário Internacional. Mas qual é a mão que executa e qual é a consciência que ordena? Quem empresta, manda. Para pagar é preciso exportar mais, e é preciso exportar mais ainda para financiar as importações e fazer frente à hemorragia de lucros e royalties que as empresas estrangeiras drenam para suas matrizes. O aumento das exportações, cujo poder de compra diminui, implica salários de fome. A pobreza massiva, chave do êxito de uma economia voltada para o exterior, impede o crescimento do mercado interno de consumo na necessária medida para sustentar um desenvolvimento econômico harmonioso. Nossos países se tornam ecos e vão perdendo a voz. Dependem de outros. Só existem enquanto respondem a necessidades de outros. Por sua vez, a remodelação da economia em função da demanda externa nos devolve ao estrangulamento original, abre as portas ao saque dos monopólios estrangeiros e obriga a contrair novos e maiores empréstimos junto à banca internacional. O círculo vicioso é perfeito. A dívida externa e o investimento estrangeiro obrigam à multiplicação das exportações, que o mesmo investimento e dívida vão devorando. A tarefa não pode ser executada com bons modos. Para que os trabalhadores latino-americanos cumpram sua função de reféns da prosperidade alheia, é preciso que sejam mantidos presos, do lado de dentro ou do lado de fora dos cárceres. 12. A exploração selvagem da mão de obra não é incompatível com a tecnologia intensiva. Nunca foi em nossas terras. Por exemplo,
as legiões de obreiros bolivianos que deixaram seus pulmões nas minas de estanho de Oruro, nos tempos de Simão Patinho, trabalhavam em regime de escravidão assalariada, mas com maquinário moderno. O barão do estanho soube combinar os mais altos níveis de tecnologia com os mais baixos níveis de salários. De resto, em nossos dias, a importação de tecnologia das economias mais adiantadas coincide com o processo de expropriação das empresas industriais de capital local por parte das todo-poderosas corporações multinacionais. O movimento de centralização de capital se cumpre através de uma queima impiedosa dos níveis empresariais obsoletos, que não por acaso são justamente os de propriedade nacional. A desnacionalização acelerada da indústria latino-americana traz consigo uma crescente dependência tecnológica. A tecnologia, decisiva chave do poder, está monopolizada no mundo capitalista pelos centros metropolitanos. A tecnologia vem de segunda mão, mas esses centros cobram pelas cópias como se elas fossem originais. Em 1970, o México pagou o dobro do que pagara em 1968 pela importação de tecnologia estrangeira. Entre 1965 e 69, o Brasil duplicou seus pagamentos. E outro tanto ocorreu com a Argentina no mesmo período. O transplante da tecnologia aumenta as robustas dívidas com o exterior e tem devastadores efeitos no mercado de trabalho. Num sistema organizado para a drenagem de lucros para o exterior, a mão de obra da empresa tradicional vai perdendo oportunidades de emprego. Em troca de um duvidoso impulso dinamizador no resto da economia, as ilhotas da indústria moderna sacrificam braços ao reduzir o tempo de trabalho necessário para a produção. Por sua vez, a existência de um nutrido e crescente exército de desempregados facilita o assassinato do valor real dos salários. 13. Até os documentos da CEPAL agora falam de uma nova divisão internacional do trabalho. Dentro de alguns anos, arrisca a esperança dos técnicos. Talvez a América Latina exporte manufaturas na mesma medida em que hoje vende matérias-primas e alimentos para o exterior. As diferenças de salários entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, incluídos da América Latina, podem induzir a uma nova divisão de atividades entre países, deslocando dos primeiros para os segundos, devido à concorrência, indústrias cujo custo de trabalho seja muito importante. Os custos da mão de obra para a indústria manufatureira, por exemplo, são geralmente muito mais baixos no México ou no Brasil do que nos Estados Unidos. Impulso do progresso ou aventura neocolonial? O maquinário elétrico e não elétrico já figura entre os principais produtos de exportação do México. No Brasil, cresce a venda para o exterior de veículos e armamentos. Alguns países latino-americanos vivem uma nova etapa de industrialização, em grande medida induzida e orientada pelas necessidades estrangeiras e pelos donos estrangeiros dos meios de produção. Não será este outro capítulo de nossa história do desenvolvimento para fora? Nos mercados internacionais, os preços em constante elevação, em regra, não correspondem aos produtos manufaturados, mas às mercadorias mais sofisticadas e de maior componente tecnológico, que são privativas das economias de maior desenvolvimento. O principal produto de exportação da América Latina, venda o que vender, matéria-prima ou manufaturas, são os braços baratos. Não tem sido a nossa história uma contínua experiência de mutilação e desintegração disfarçada de desenvolvimento?
Séculos atrás, a conquista arrasou os solos para implantar culturas de exportação e aniquilou as populações indígenas nos socavões das minas e nas lavagens para satisfazer a demanda de prata e ouro de ultramar. A alimentação da população pré-colombiana, que conseguiu sobreviver ao extermínio, piorou com o progresso alheio. Em nossos dias, o povo do Peru produz farinha de peixe, muito rica em proteínas, para as vacas dos Estados Unidos e da Europa, mas as proteínas brilham pela ausência na dieta da maioria dos peruanos. A filial da Volkswagen na Suíça planta uma árvore para cada automóvel que vende. Gentileza ecológica. Ao mesmo tempo em que a filial da Volkswagen no Brasil arrasa centenas de hectares de matas que dedicará à produção intensiva de carne para exportação. Cada vez vende mais carne ao exterior o povo brasileiro, que raramente come carne. Darcy Ribeiro me dizia que uma república Volkswagen, no essencial, não é diferente de uma república das bananas. Para cada dólar que produz a exportação de bananas, apenas 11 centavos ficam no país produtor. E desses 11 centavos, uma parte insignificante corresponde aos trabalhadores das plantações. Alteram-se as proporções quando um país latino-americano exporta automóveis? Os navios negreiros já não cruzam o oceano. Agora, os traficantes de escravos operam no Ministério do Trabalho. Salário africanos, preços europeus. O que são os golpes de Estado na América Latina, senão sucessivos episódios de uma guerra de rapina? As flamejantes ditaduras, de pronto, convidam as empresas estrangeiras a explorar a mão de obra local, barata e abundante, o crédito ilimitado, as isenções de impostos e os recursos naturais ao alcance da mão. 14. Os empregados do plano de emergência do governo do Chile recebem salários equivalentes a $30 por mês. 1 quilo de pão custa $0,5. Recebem, portanto, 2 quilos de pão por dia. O salário mínimo no Uruguai e na Argentina equivale atualmente ao preço de 6 quilos de café. O salário mínimo no Brasil chega a $60 mensais. Mas os boias-frias, obreiros rurais ambulantes, recebem entre 50 centavos e $1 por dia nas plantações de café, soja e outras culturas de exportação. A forragem que as vacas comem no México contém mais proteínas do que a dieta dos camponeses que delas se ocupam. A carne dessas vacas se destina a umas poucas bocas privilegiadas dentro do país e, principalmente, ao mercado internacional. Ao amparo de uma generosa política de créditos e facilidades oficiais, floresce no México a agricultura de exportação, enquanto entre 1970 e 76 baixou a quantidade de proteínas disponíveis por habitante. E nas zonas rurais, somente 1 em cada 5 crianças mexicanas tem o peso e estatura normais. Na Guatemala, o arroz, o milho, os feijões destinados ao consumo interno estão abandonados ao Deus dará, mas o café, o algodão e os outros produtos de exportação monopolizaram 87% do crédito. De cada 10 famílias guatemaltecas que trabalham no cultivo da colheita do café, principal fonte de divisas no país, apenas 1 se alimenta segundo os níveis mínimos adequados. No Brasil, somente 5% do crédito agrícola é canalizado para o arroz, feijão, mandioca, que compõem a dieta básica dos brasileiros. O resto está reservado aos produtos de exportação. A recente queda do preço internacional do açúcar não provocou
como antes ocorria, uma onda de fome entre os camponeses de Cuba. Em Cuba, já não existe a desnutrição. A alta quase simultânea do preço internacional do café, ao contrário, não aliviou em nada a crônica miséria dos trabalhadores dos cafezais no Brasil. O aumento da cotação do café em 1976, ocasional euforia provocada pelas geadas que arrasaram as colheitas brasileiras, não refletiu diretamente nos salários, segundo reconheceu um alto dirigente do Instituto Brasileiro do Café. Na realidade, as culturas de exportação não são, em si mesmas, incompatíveis com o bem-estar da população, nem contradizem, em si mesmas, o desenvolvimento econômico para dentro. Afinal, as vendas de açúcar ao exterior serviram de alavanca, em Cuba, para a criação de um mundo novo em que todos têm acesso aos frutos do desenvolvimento e a solidariedade é o eixo das relações humanas.